Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Silas Malafaia faz duras críticas a Jair Messias Bolsonaro, dividindo ainda mais a direita. Vamos fazer uma análise dessa fala aqui do Silas. Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Começaram a usar o nome do Bolsonaro para todo lado. O nome do Bolsonaro cresceu absurdamente, ganhou um peso muito grande. Então é natural que muita gente tome essas proporções. Tem a questão de partido, realmente. E sobre São Paulo, é uma questão muito difícil. Não dá para entender o Silas nessas falas, porque você tem a Tabata e o Boulos, que dispensa comentário, de extrema esquerda, basicamente da Atena, que também é um viés esquerdo, centro-esquerda, e você tem ali o Nunes, que todo mundo sabe, e que não fez um bom trabalho em São Paulo, e você tem o Marçal. O Silas Malafaia, o Bolsonaro deixou em aberto, né, para quem quisesse votar, e em nenhum momento ele falou mal do Nunes e nem do Marçal. Então essa cobrança de posicionamento, eu não consigo entender isso. E se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos qualquer um, ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico? Um erro muito grave mesmo do Marçal, o documento é errado, gente. Não tem nem o que falar. Isso, ele tá errado, não tem como passar pano, errou grotescamente, né? E hora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor... Palavras muito duras, né? Direcionadas. Que porcaria de líder é esse? Acho que o Silas toma um caminho muito perigoso, escolhe palavras muito severas, que vai acabar dividindo ainda mais a direita. Deveria tomar muito cuidado. Eu admiro o Silas Malafaia. Acho que o seu posicionamento muito firme, baseado ali na palavra de Deus. Mas nesse caso é difícil ficar do lado do Silas, porque é um caminho que ele toma muito complicado. Acho que ele deveria ter conversado com o Bolsonaro sem ser publicamente, conversado, sentado, talvez orientado, falado essas mesmas coisas que ele falou para ele. Quando você faz isso publicamente, gera uma revolta muito grande, gera um descontentamento, acaba dividindo
e faz com que as pessoas tenham muita raiva dele, porque queira ou não, Nicolas, né, que ele também foi contra, Marco Feliciano e Bolsonaro é uma referência. É incrível como as pessoas tendem também a procurar um político perfeito, como se fosse um Jesus na Terra, que parece que tem que ser um revolucionário na fé. O cristão tem que aprender muito disso também. Você tem que votar em pessoas qualificadas, pessoas que tenham princípios, sim, baseado no cristão, mas se a gente só olhar isso, a gente vai se perder no caminho, porque tem muito cristão desonesto, muito cristão que não vale absolutamente nada, e a verdade tem que ser dita. Então tem que tomar muito cuidado sobre essas questões aí. Define a atitude dele, covarde, A desonesto? atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Que vou apoiar, Nunes, Marçal. Essa questão do Tarcísio aqui, né, sobre ele faz esse parâmetro, é difícil ficar de um lado onde o Nunes não é tão confiável. Ah, mas e se o Marçal fizesse o mal, é um risco que todos nós corremos. O Brasil, como sempre, a gente tende a votar no menos pior porque as opções não são das melhores. Sempre foi assim. Não é novidade para ninguém isso. É muito fácil falar de fora, mas eu acredito que Bolsonaro não fez isso por medo de perder seguidores. Acho que ele é uma força, acho não, tenho certeza. Ele é uma força hoje no Brasil inteiro. E ele ficou com medo, talvez, né, de ter uma influência muito negativa ou positiva e depois ficar com a consciência pesada lá na frente com o resultado, né, dos governantes ali que se elegessem. Eu acho que essa é a ideia. É muito perigoso, Silas tem que tomar muito cuidado. Admiro ele e continuo admirando, mas tem que tomar muito cuidado com as suas falas, como organiza as palavras, porque essas palavras elas viram manchetes e acabam sendo mais distorcidas e acaba dividindo, e ele vai acabar perdendo essa força e essa voz que ele sempre foi. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal e deixe seu like.